Hoje nós vamos dar sequência à exposição ao livro de Atos. Hoje nós vamos estar expondo aqui Atos capítulo 18. Quero ler, vocês acompanhem comigo, por favor. É um capítulo um pouco longo. Diz assim, versículo 1. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou em Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuades os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio, nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso, e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei para a vós. E partiu de Éfeso. E chegando em Cesareia, subiu a Jerusalém. E saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviu Priscila e Áquila, o levaram consigo, e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Capítulo um pouco grande, né, meus irmãos? Ô
Hoje eu estarei dando sequência, irmãos, à exposição do livro de Atos. Semana passada, o nosso querido irmão Gilbert pregou o capítulo 17, falando sobre Paulo, na sua passagem por Tessalônica, Bereia e também, por fim, a Atenas. No versículo 1 aqui do capítulo 18, vai falar: e depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Hoje a gente vai explanar um pouco, expor um pouco sobre a passagem de Paulo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, como os irmãos bem sabem, eu sei que os irmãos leem bastante Bíblia, foi uma igreja bem complicada. A igreja aos Coríntios é uma igreja talvez a mais problemática registrada no Novo Testamento, é a igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade gigante, era uma cidade que nessa época já era maior do que a própria Atenas. Era uma cidade que tinha muitas peculiaridades, uma cidade assim onde Paulo sofreu e padeceu bastante nessa cidade. Se vocês pararem para analisar as cartas de Paulo aos Coríntios, as duas cartas de Paulo aos Coríntios, na verdade teve mais cartas, teve 4 cartas à igreja de Corinto, mas aprove a Deus preservar 2 no cânon, e essas 2 já é o suficiente para você perceber como que esse lugar aqui era um lugar complicado, complicadíssimo. Se você for listar os problemas que Paulo teve que resolver nessa igreja, é uma lista gigante de problemas. Se você for ler a primeira carta e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que aquela cidade, que aquele povo, eles tinham inúmeros problemas. Problemas esses que Paulo teve que aconselhar, ajudar. Aqueles irmãos tinham problema de contenda, aqueles irmãos tinham problema com facções, tinha várias facções na igreja de Corinto. Naquela cidade tinha problemas com imoralidade sexual, tinha problemas com prostituição, naquele lugar tinha problemas com idolatria, naquele lugar tinha problemas de irmãos levando irmãos perante juiz. Nessa cidade aqui tinha problemas em relação à Santa Ceia, estavam profanando a Santa Ceia. Esse lugar tinha problema de anarquia, esse lugar tinha falsos apóstolos surgindo no meio deles, nesse lugar tinha desordem no culto, nesse lugar aqui tinha abuso no uso dos dons espirituais. A igreja aos Coríntios, ela é uma igreja que tinha inúmeros problemas, inúmeros, a lista é gigante. Eu só dei um resumo aqui, bem resumido. A igreja aos Coríntios foi uma igreja que deu muito problema para Paulo. Paulo teve muita dor de cabeça. Aquele povo da cidade de Corinto era um povo mal falado. Era um povo que a própria cultura da época, se você for pesquisar, criaram-se até expressões gregas para mostrar que aquele povo era um povo imoral, depravado. Por exemplo, naquela época usava-se a expressão corintianizar. Corintianizar significava viver como um coríntio. Era sinônimo de viver de maneira imoral. Se você falava que você estava corintianizando alguém, ali você estava dizendo que era uma pessoa imoral. Era o dizer da época, era a expressão da época. Era um povo que era conhecido de maneira terrível. Terrível. O Rodrigo está rindo, eu sei por quê que ele está rindo. Ele deve ter pensado, até hoje né? Mas não é por esse lado. Não é por esse lado que eu quero ir. Inclusive, deve ter muito corintiano aqui, é melhor eu não entrar nesses detalhes. Mas aquele povo era terrível, mal falado, conhecido de maneira horrível. Por exemplo, havia outras expressões também. Se alguém falasse a expressão, por exemplo, uma donzela coríntia, todo mundo sabia que estava falando de uma prostituta. Era uma expressão da época. Se alguém tinha uma enfermidade e falava, eu tenho uma enfermidade coríntia, todo mundo sabia que estava falando de doenças venéreas, porque era um lugar terrível, irmãos. Era um lugar que era sinônimo de imoralidade e depravação. Esse lugar aqui, no relato de Lucas ele dá um relato mais resumido da passagem de Paulo nessa igreja aqui, desse local, nessa cidade. E eu quero explanar aqui alguns detalhes, baseado no texto, só aqui no texto, de Atos capítulo 18. Eu vou ler também alguns versículos na carta aos Coríntios, para os irmãos entenderem, para linkar melhor e entender o assunto. Mas esse lugar aqui provavelmente foi o lugar mais trabalhoso que Paulo passou. Provavelmente esse lugar aqui foi o lugar onde Paulo mais teve dor de cabeça. Mas apesar disso tudo que eu estou falando aqui, era uma igreja de Jesus.
É isso que é interessante. Apesar de tudo isso, era um povo de Deus. Paulo chama ele de santos, é a igreja. Problemático, mas é a igreja. Não tem para onde correr. Apesar de muitos problemas, era povo de Deus. Apesar de corintiano, Rodrigo, é povo de Deus. Fazer o quê? Mas, enfim, vamos iniciar aqui. Versículo 2, vai falar assim: chegando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que há pouco havia vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. O texto aqui, até o versículo 4, até o versículo 3, vai falar um pouco sobre esse casal aqui, Áquila e Priscila, e tem alguns detalhes aqui que eu quero explicar. Esse texto aqui tem muito detalhe que tem que ser explicado, porque não se entende numa leitura simples. Vai falar assim: um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto. Essa região aqui do Ponto é uma região da Itália. Se você abrir lá em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, Atos 2, versículo 9, se a irmã quiser colocar aqui, pode até colocar. Atos 2, versículo 9, vai estar lá que entre as nacionalidades no dia de Pentecostes, entre as várias nacionalidades que estavam presentes, ali também tinha pessoas do Ponto, desse lugar aqui, que é um local na Itália. Então, esse casal aqui tem duas possibilidades. Ou eles se converteram no dia de Pentecostes, esse casal, ou alguém que se converteu no dia de Pentecostes, que era do Ponto, da Itália, levou o evangelho para a Itália e eles se converteram lá. Duas possibilidades. As duas são possíveis. Duas possibilidades possíveis. E o texto vai falar que eles tinham vindo da Itália, Áquila e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Cláudio, para quem não sabe, é o antecessor de Nero, é o imperador romano. Depois de Cláudio veio Nero. Foi quando a perseguição ficou ainda mais acirrada em relação à igreja. Mas Cláudio, ele não gostava de judeu também, então não era muito bom também. Ele expulsou todos os judeus de Roma. Isso aqui está catalogado, se o irmão quiser pesquisar arqueologicamente. Isso aqui foi no ano 49 que aconteceu. Cláudio, ele expulsou todos os judeus ali de Roma, no ano 49. E o texto vai falar assim: e se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Áquila, esposo de Priscila, ele tinha o mesmo ofício, o mesmo trabalho que Paulo. Ele fazia tendas. Se o irmão for buscar uma tradução, dependendo da tradução, vai estar um artesão de couro, porque eles não faziam apenas tendas, eles faziam vários objetos com couro, faziam vários, não era apenas tendas, faziam outros objetos. E Paulo acolheu eles. Eu acho interessante aqui esse ponto. Esse texto aqui ele é interessante, que ele começa com um acolhimento de Paulo a esse casal. Paulo acolhe esse casal, um acolhimento mútuo ali com esse casal, que tinha o mesmo ofício de fazer tendas. Paulo acolhe eles, e no final do capítulo 18, você vai ver esse casal acolhendo Apolo. Eu achei um paralelo interessante. O capítulo começa com Paulo acolhendo. Paulo acolhe esse casal, traz para perto e fala: eu vou ajudar vocês até trabalhando. Eu vou dividir a minha renda, o meu ofício de trabalho, de fazer tendas, você vai trabalhar junto comigo. Ou seja, Paulo acolhe esse casal. O texto começa com acolhimento. O capítulo 18 ele começa com acolhimento e termina com acolhimento. Esse casal ele vai acolher o jovem Apolo, depois mais para frente. Eu achei esse detalhe interessante, porque isso é um princípio que não é muito falado do Evangelho, o princípio do acolhimento. Mas esse princípio ele vai além de uma opção, ele é um mandamento do Novo Testamento. Essa questão de acolher as pessoas, isso aí não é uma opção. Isso aí você não pode falar assim: eu opto por não acolher as pessoas. É impossível um cristão falar isso. Por que eu digo isso? Por causa de Romanos 15, versículo 7. Se quiser colocar aqui, pode colocar. Romanos 15, versículo 7 vai falar assim: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu para a sua glória, para a glória de Deus, dependendo da tradução. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo acolheu. Ou seja, isso é um mandamento. A pergunta que você tem que fazer é: como Cristo te acolheu? Como que você era? Você era uma pessoa boazinha, legal, bacana? A sua teologia estava reta? Quando Cristo te acolheu, você era como? Todo torto, talvez ainda ser meio torto.
E Cristo te acolheu mesmo assim. Mesmo assim, Ele te acolheu. Ou seja, acolhei-vos uns aos outros. É obrigação do cristão acolher. E o texto aqui começa com Paulo acolhendo, e no final termina com Priscila e Áquila acolhendo Apolo. É uma espécie de fluxo de acolhimento. Eu acolho você, você vai acolher outro, e esse outro vai acolher outro, e não para. O evangelho continua. Acolhei-vos uns aos outros para a glória de Deus, como Cristo acolheu vocês. Não é opção. Não é opção. O cristão, ele tem por característica ser acolhedor. E isso não é princípio só do Novo Testamento, não. Lá no Antigo Testamento você já vai achar isso. É Deus falando para o povo lá no deserto, ó, quando vier um estrangeiro, é para vocês acolher eles. Quando vier um estrangeiro lá de outra terra, que seja pagão, vocês vão acolher eles. Porque vocês também já foram peregrinos lá no Egito, então vocês vão acolher eles. É o famoso amar o estrangeiro como a ti mesmo. É o mandamento lá do Antigo Testamento. Ou seja, o princípio de acolhimento ele já vem do Antigo Testamento e ele é confirmado no Novo Testamento através de Jesus Cristo. Então não é opção, seja acolhedor. O cristão deve ser acolhedor. Não é opcional isso. E o texto continua, dizendo assim: e como era do mesmo ofício, ficou com eles, trabalhava, tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados, guarda esse detalhe, sábados, disputava na sinagoga, e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Tem alguns detalhes aqui interessantes. Paulo ele usava bastante essa estratégia. Quando ele chegava numa cidade, ele ia na sinagoga. Mas essa estratégia não é aleatória. Pelo contrário, é muito bem bolada essa estratégia. Porque Paulo ele era reconhecido como um rabino. Ele foi discipulado por Gamaliel. Onde ele chegava, ele era bem recebido. Ele era visto como um rabino. E quando um rabino chegava numa sinagoga de outro local, o chefe da sinagoga, que é uma espécie, abre aspas, uma espécie de pastor da sinagoga, responsável por administrar os cultos, a organização, uma espécie, abre aspas, de pastor da sinagoga. Esse pastor da sinagoga, ele tinha o costume de dar a palavra ao rabino convidado. Era um costume da época. Então, sempre que Paulo chegava numa cidade, ele era reconhecido por ser rabino, por ser treinado aos pés de Gamaliel. Então, o chefe da sinagoga daquele local, após a abertura do culto da sinagoga, ele passava a palavra para Paulo. Ele falava: Paulo, você quer trazer uma palavra? E Paulo, nada oportunista no sentido bom da palavra, nada oportunista que ele era, Paulo falou: eu quero, com certeza eu quero, deixa comigo, eu quero. E Paulo aproveitava para fazer o quê? Pregar a Cristo. Paulo aproveitava essa oportunidade para pregar a Cristo. Por isso que fala, e todos os sábados disputava na sinagoga, convencia judeus e gregos. Era uma estratégia que dava certo sempre. Sempre que ele chegava, ele tinha oportunidade e ele pregava a Cristo. Mas aí provavelmente causava alvoroço, causava briga, mas a oportunidade ele tinha. Depois dava briga, dava problema, ele era expulso, apanhava, enfim. Mas ele usava dessa oportunidade para pregar. Chegava numa cidade, ele ia na sinagoga e pregava nas sinagogas para judeus e gregos que estavam nas sinagogas também, simpatizantes do judaísmo ou prosélitos que também frequentavam a sinagoga. O texto aqui ele vai dar um detalhe bem interessante. No versículo 5, vai falar assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Em algumas outras traduções, aqui vai falar assim, e Paulo se dedicou inteiramente à palavra. Algumas traduções vão colocar. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, algumas versões vai falar que Paulo se entregou totalmente, integralmente à palavra. Algumas traduções vão estar assim. Isso levanta uma pergunta: Paulo antes ele não estava se dedicando à palavra? Ele não estava se entregando à palavra? O que isso significa? Por que só quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo ele se entregou totalmente à palavra? Por que só depois? Será que ele é uma espécie de Maria vai com as outras? Eu só faço a obra se alguém for comigo. Senão eu não faço. Eu só me alegro quando tem gente perto. Será que é isso? Na verdade, não. Se você ler lá na carta aos Coríntios, no capítulo
de número 11, 2 Coríntios 11, leia comigo. 2 Coríntios 11, versículo 8 e 9. 2 Coríntios 11, versículos 8 e 9. Vai dizer assim: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Por quê? Aqui está a resposta. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Por que Paulo se dedicou integralmente à obra quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia? Por quê? Eles trouxeram uma oferta para Paulo. Eles trouxeram uma oferta. Ué, espera aí, você está dizendo que Paulo se alegrou por causa de dinheiro? Sim, também. Olha só que interessante. Paulo, ele disputava com os judeus na sinagoga que dia? Sábado. Quando Silas e Timóteo desceram, trazendo uma oferta, essa oferta, se você ler lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 15 até o 18, você vai ver que essa oferta ela foi enviada pelos filipenses. Levaram a Tessalônica, e de Tessalônica, Silas e Timóteo trouxeram para ele em Corinto. Muita referência, né? Mas é exatamente isso que aconteceu. Silas e Timóteo trouxeram uma oferta. E Paulo, quando recebeu aquela oferta generosa, provavelmente uma oferta boa, Paulo fez o quê? Agora eu vou me dedicar integralmente à palavra. Agora já não vai ser apenas no sábado. Agora dá para mim descansar um pouco de fazer tenda e me dedicar integralmente à palavra de Deus. Agora eu vou pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Agora eu vou pregar todos os dias. A oferta chegou. Agora, por isso que Paulo se alegrou. Ele não se alegrou exatamente por causa do dinheiro, mas por aquele dinheiro suster ele de maneira que ele poderia se dedicar completamente à obra. Paulo, aqui ele se alegrou. O texto é interessante, o texto usa uma expressão aqui bem interessante. Voltando aqui no capítulo 18. Vai dizer assim, Paulo foi impulsionado pela palavra. Paulo se entregou totalmente à palavra. Paulo falou, agora dá para mim pregar todo dia. Agora já não vai ser apenas no sábado, agora eu vou pregar todos os dias. Paulo, ele olhava para o dinheiro apenas como uma ferramenta. Paulo, ele não tinha amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele mesmo fala. Paulo, ele olhava para o dinheiro e quando ele olhava para o dinheiro, ele via tempo. E quando ele via tempo, ele via a oportunidade de pregar o evangelho. Alguém aqui já... Eu sou o primeiro, né? Mas eu já pensei nisso. Alguém aqui já passou pela cabeça assim, nossa, se eu fosse rico, eu ia me dedicar integralmente à palavra de Deus. Eu ia pregar, eu ia me dedicar à igreja. Já passou isso na cabeça de alguém, já? Ou é só comigo, só? Acho que eu revelei metade da igreja, cara. Revelei metade da igreja. Se eu ganhasse uma herança aí do nada, né? Sei lá, morrer um parente desconhecido aí, chegar uma herança, ganhar na Mega, sei lá, os irmãos gostam de jogar. Tem uns irmãos. Revelei mais um bocado agora. Os irmãos falam, se eu ficasse rico, eu iria me dedicar totalmente à palavra de Deus. Eu ia me dedicar integralmente, eu ia se entregar para a obra. Né? Isso já deve ter passado na mente, nos corações da maioria aqui. No meu já passou, inclusive. Porém, Paulo não precisou ficar rico, não, irmãos, para se dedicar à obra. Bastou uma oferta, um pouquinho generosa, ele falou, agora eu já vou me dedicar. Agora eu já vou me entregar. Agora eu já vou para cima. Agora eu não preciso trabalhar tanto. Agora eu posso deixar o serviço um pouco de lado e me dedicar à obra de Deus. Não espere, irmãos, você ficar rico para você fazer a obra. Não espere por isso. Não espere ganhar muito dinheiro para você se dedicar à obra. Mesmo que você não possa se dedicar integralmente como Paulo nem sempre ele pôde se dedicar integralmente à obra. Isso é um detalhe interessante. Paulo, ele trabalhava. Paulo, ele não queria pesar, como eu acabei de ler aqui, ele não gostava de pesar nos irmãos. Ele trabalhava. Então, Paulo, se você parar para pensar, ele nem estava no seu 100% de obra. Ele poderia fazer muito mais. Se ele tivesse um financiamento, Paulo faria muito mais do que ele fez. E mesmo assim ele fazia a obra, às vezes de maneira completa, todos os dias, às vezes não, às vezes tendo que trabalhar para se sustentar, mas ele fazia a obra de Deus.
Não espere ficar rico para fazer a obra de Deus. Faça, pregue o evangelho. Faça a obra de Deus. Não espere cair em dinheiro do céu, irmão. Não vai cair. Abandone essa esperança. Não vai cair esse dinheiro do céu. Um outro motivo também. Não foi só um motivo que alegrou Paulo aqui. Tem mais um motivo. Se você ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ali do capítulo 1, 2, até o 3, ele fala um pouco também. Você vai ver que Silas e Timóteo trouxe boas novas, trouxe boas notícias para ele. Silas e Timóteo, quando eles chegam a Paulo aqui, em Corinto, eles dão boas notícias do andamento da obra em Tessalônica. Você vai ver isso na carta aos Tessalonicenses. Eles dão boas notícias, eles falam, Paulo, a obra lá está crescendo. O povo lá está se dedicando à palavra de Deus, o povo lá está se entregando à obra. Então, Paulo se alegra. 2 motivos aqui impulsionaram Paulo, a alegria e o financiamento, que ele iria lhe promover mais tempo para fazer a obra. E Paulo aqui falou, agora eu vou me dedicar totalmente à obra de Deus. Testificando, Paulo foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas aí o texto vai falar assim, versículo 6, mas resistindo, blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Paulo, ele começa a se dedicar mais à obra, e essa dedicação extra causa incômodo. Paulo começa a incomodar. Antes era um cara que aparecia todo sábado para encher o saco. Agora é todo dia. Agora tem que aguentar esse camarada todo dia, pregando o evangelho. E os judeus começaram a ficar irritados. O texto vai falar que eles começaram a resistir e blasfemar. Blasfemar aqui é injuriar, é ofender. Eles começaram a partir para uma abordagem mais agressiva em relação a Paulo, ofendendo o seu ministério, ofendendo a Cristo. E se você ofende a Cristo, você ofende ao Pai. Se você ofende a igreja, você ofende a Cristo. Se você ofende a Cristo, você ofende ao Pai. E começaram a blasfemar. Resistir. E Paulo traz uma palavra bem dura. Paulo, ele foi bem duro aqui com eles. Paulo vai falar assim, sacudiu os vestidos e disse-lhe, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. Desde agora eu parto para os gentios. Paulo, ele simplesmente falou, vocês estão blasfemando de Cristo, de Deus? Tchau. Tá bom, vocês querem blasfemar? Ponto final, acabou. O sangue de vocês está sobre a vossa cabeça de vocês. Paulo sacudiu, o texto fala que ele sacudiu o pó, sacudiu os vestidos. Paulo aqui, por mais que pareça que ele está sendo meio duro, está até abandonando. Nossa, Paulo abandonou eles aqui. Paulo abandonou os judeus, como assim? Paulo, ele está simplesmente fazendo o que Cristo mandou fazer. Paulo está simplesmente obedecendo o que Jesus ensinou. Lá em Lucas 10, Jesus mandou 70 pregar. E Jesus falou, quando eles resistirem a vocês, quando eles não receberem vocês, sacode a poeira dos pés e vai embora. Sacode a poeira dos pés e vai embora. Paulo não tirou essa mensagem da sua própria cabeça. Porque o bom pregador, ele não inventa coisas da cabeça. Ele se esconde sempre atrás da cruz de Cristo. Paulo aqui, ele se escondeu atrás da cruz de Cristo. É isso que ele fez. Ele falou, beleza, vocês não querem receber, vocês não querem aceitar o evangelho? Vocês preferem blasfemar? Então é com vocês mesmo. Tchau. Na verdade, nem Cristo não tirou isso da própria cabeça. Cristo, quando ele fala isso, ele está citando Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 18, diz assim, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando-os tu? Não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, não vai ter sangue sobre as tuas mãos. Você pregou. O que Paulo está fazendo aqui é exatamente isso. Eu preguei o evangelho para vocês. Eu anunciei Cristo e esse crucificado. Eu anunciei Cristo para vocês e vocês não receberam. Eu estou limpo de vocês.
A minha mão não tem sangue nas minhas mãos, eu fiz a minha parte. Eu anunciei para vocês a Cristo. Vocês não querem? Tchau. Eu vou partir para os gentios, eu vou para quem quer. Eu vou para quem quer. É interessante que no meio judaico, isso aqui ele é bem ofensivo até, o que Paulo fez. Paulo, de politicamente correto, não tem nada. Nada. Os irmãos vão notar bem nesse texto aqui. Paulo não tem nada de politicamente correto aqui. Quando um judeu ia num território pagão, antes de voltar para Jerusalém, antes de voltar para Israel, ele sacudia a poeira, como um símbolo de dizer assim, ó, o paganismo desse lugar aqui, eu deixo aqui, eu volto limpo para Israel. Era um costume judaico isso. Quando Paulo sacode o pó para os judeus, Paulo está falando assim, ó, para mim vocês são pagãos. Para mim vocês agora são pagãos. Eu vou enxergar vocês como pagãos agora. Até agora eu estava tentando converter vocês, porque vocês já conhecem a palavra, conhecem o Antigo Testamento. De agora em diante, vocês, para mim, são pagãos. Eu já preguei o Evangelho. Não quer? Tchau. Até Deus tem limite, irmãos. Esse texto aqui, tem outros textos desse sentido aqui, mas é importante a gente entender isso. Tudo tem limite. Até Deus tem limite. Tem um limite de insistência. Tem um limite. Tudo tem limite. Pessoas que começam a ofender, blasfemar o nome de Jesus Cristo, como Paulo fala, ao herege, depois de uma ou outra tentativa, deixa-o, abandona. Deixa ele para lá. Deixa ele para lá. Pessoas que blasfemam o nome de Cristo, você tenta uma, duas vezes, depois você deixa. Abandona. Abandona. A tua parte você fez, você anunciou. A tua parte você fez. Teu sangue, não tem sangue nas tuas mãos. Não tem sangue nas tuas mãos. E Paulo fez justamente isso. O bom pregador, irmão, ele não está preocupado em agradar as pessoas. Ele está preocupado em seguir a Cristo. Ele está preocupado em obedecer a palavra. Ele está firmado na cruz. Paulo, para muitos aqui, foi ignorante. Nossa, Paulo é um ignorante. Ela abandonou o povo. Falou que o povo pode morrer, que não está nem aí. Não, irmãos. O evangelho não está relacionado com ser bonzinho ou não ser bonzinho. Está relacionado com a palavra, está relacionado com a cruz de Cristo. Inclusive, na carta aos Coríntios, Paulo fala algo bem interessante. No capítulo 4. Capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Paulo vai falar assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus em saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, irmãos, eu não fui com vocês com sublimidade de palavra. A minha pregação, enquanto eu estive aí no meio de vocês, é isso que Paulo está falando aqui na carta aos Coríntios. Enquanto eu estive no meio de vocês, a minha pregação não consistiu em sublimidade de palavra. Ou seja, eu não estava preocupado em falar bonito. Enquanto eu estava no meio de vocês, eu não estava preocupado em chamar vocês de meu lindo e minha linda. Eu não estava preocupado com nada disso. Eu não estava preocupado em engordar o seu ego, em inflar o seu ego. Eu não estava preocupado em falar bonito. Eu estava preocupado em demonstrar o poder de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Paulo vai falar assim, ó, por esta causa eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, de tanto judeu como grego. O que Paulo está falando aqui na carta aos Coríntios é o seguinte, ó, eu não fui com vocês com palavras bonitas de sabedoria, sublimidades, eu não fui com vocês com técnicas de oratória, de persuasão, de linguagem corporal, de segurar o microfone igual rapper. Eu não fui com vocês com nada disso. Eu fui com vocês com o Evangelho, que é o poder de Deus. É isso que eu preguei no meio de vocês. Eu preguei o Evangelho. Eu preguei a Jesus Cristo. A pregação verdadeira consiste em pregar Jesus Cristo. É isso. E ponto final. O resto é detalhe. O resto é detalhe. A minha pregação consistiu nisso. Eu não estive preocupado em beleza. Eu não estive preocupado em falar bonito. Eu estive preocupado em anunciar o Evangelho para vocês. É só isso que eu preguei no meio de vocês. Essa foi a minha mensagem para vocês. E Paulo continua. Mas resistindo-los,
Ele sacudiu os vestidos e disse: vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo. E desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto à sinagoga. Esse texto é até engraçado. Isso aqui. Paulo ele falou: eu não quero saber de vocês mais. Eu sou limpo do sangue de vocês, não tem sangue na minha mão. Aí Paulo fez o quê? Abriu a igreja do lado da sinagoga. O texto aqui vai falar assim: a casa estava junto da sinagoga. Ele abriu a igreja meia parede da sinagoga. Imagina, a sinagoga está aqui, a gente chama de meia parede, né? A meia parede da sinagoga, ele abriu a igreja. Paulo é tipo assim: eu não quero saber de vocês, mas se vocês quiserem, eu estou aqui do lado. Aqui, eu não quero saber de vocês, mas se vocês quiserem se converter, eu estou aqui pertinho, aqui, eu estou aqui do lado. Paulo abriu a igreja do lado da sinagoga. Mas para muitos isso aqui seria antiético, né? Hoje, como eu disse agora há pouco, Paulo ele não era politicamente correto. Para muitos isso aqui seria antiético. Nossa, Paulo foi antiético, abriu do lado, ele saiu, arrumou briga. É a mesma coisa da pessoa arrumar briga na igreja e abrir outra igreja do lado, né? Paulo foi antiético. Mas para Paulo a sinagoga não era a religião verdadeira. Então não havia problema nenhum em fazer isso. Isso aqui seria equivalente a você abrir uma igreja do lado de uma seita pseudo-cristã. É a mesma coisa de você abrir uma igreja do lado de uma Testemunha de Jeová. É a mesma coisa de você abrir uma igreja do lado do Adventista, do lado do Mormon. É equivalente, mais ou menos, a isso, se for passar por dia de hoje. Aqui não tem, mesmo se tivesse antiético, Paulo, como eu disse, esse politicamente correto que a gente tem hoje, muitas das vezes impede da gente ter ousadia para pregar a palavra de Deus. Paulo não estava nem aí. Paulo falou: vocês estão, para mim, vocês estão mortos, mas eu vou abrir a igreja aqui do lado aqui. Se vocês quiserem ir, vocês são bem-vindos. Vamos até cantar a musiquinha lá do visitante, seja bem-vindo, se vocês quiserem vir. E o texto vai falar assim, e olha só que interessante, versículo 8: e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Vocês lembram agora há pouco que eu falei o principal da sinagoga, que é uma espécie de pastor, abre aspas, fecha aspas, da sinagoga? O principal, o pastor da sinagoga se converteu. Imagina a raiva dos judeus. O povo olhando e falando: vixe, nosso pastor foi para lá. Nosso pastor saiu da sinagoga e foi para o lado. Agora ferrou, agora acabou. Imagina, eles devem ranger os dentes de raiva com Paulo. Paulo ele gerava um pouco de raiva nas pessoas. Crispo, principal da sinagoga, ou seja, o líder da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Com toda a sua casa. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Quando Paulo, olha só que interessante isso. Quando Paulo falou assim: eu já insisti com vocês o máximo, agora vocês estão por conta própria. Quando Paulo cumpriu o que Jesus ensinou, alicerçado nos profetas, no profeta Ezequiel. Quando Paulo cumpriu a palavra de Deus, Deus agiu. Quando Paulo se entregou, primeiramente ele se entregou integralmente. E quando ele começou a fazer como a palavra manda fazer, ele teve êxito. E teve um grande êxito. O principal da sinagoga, com toda a sua casa, se converteu. Isso aqui é extraordinário. Quando Paulo falou: agora eu vou seguir o que Jesus falou. Aí a obra começou a andar. A obra começou a crescer. Deus começou a manifestar a sua glória. A família inteira dele se converteu, irmão. Do chefe da sinagoga. Não era qualquer um. Não era um qualquer da sinagoga. O chefe se converteu. O líder dele se converteu com toda a sua casa. Isso aqui é extraordinário. Se você retornar aqui 2 capítulos atrás, teve o guarda lá de Filipe. Nosso pastor pregou aqui. Ele se converteu e a Bíblia vai falar que a sua casa também se converteu. Engraçado que, por mais que a salvação seja individual, no projeto de Deus, a família sempre está no meio. Deus sempre é um Deus que abençoa famílias. Não é à toa que ele prometeu lá para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. E essa promessa se cumpre em Cristo. Em Cristo, todas as famílias podem ser abençoadas. Em Cristo, todas as famílias podem ser salvas. Aqui a gente vê a bênção sobre uma família inteira. Isso aqui é para glorificar Deus. Isso aqui é bênção. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Isso aqui deve ter causado um alvoroço muito grande naquela cidade.
E é interessante que depois, no versículo 9, vai dizer assim: E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Depois que Paulo se entregou totalmente, depois que Paulo começou a seguir ao pé da letra aquilo que Jesus manda, aquilo que a palavra orienta, Deus aparece com ele a visão e fala: Paulo, eu estou com você. Apesar de todas as coisas erradas que estão dando, eu estou com você, Paulo. Apesar de toda a resistência, apesar de toda a blasfêmia por parte de muitos judeus, eu estou com você. Fala, não te cales. Esse texto aqui ele é interessante porque muita coisa estava dando errado aqui. Se você reparar no contexto, Paulo, em Filipos, tomou uma surra, apanhou, foi preso. Paulo, muita coisa aparentemente estava dando errado na missão. Na obra missionária, muitas oposições, muita gente blasfemando, muita gente se opondo, muita gente perseguindo. E apesar de todo esse aparente fracasso, Deus aparece para Paulo e fala: Paulo, eu estou com você. Apesar de tudo isso estar dando errado, eu estou com você. Essa opressão, essa perseguição, eu ainda estou com você. Eu estou com você, Paulo. Isso aqui fica uma lição bem interessante para a gente, né? Às vezes, aparentemente, está dando muita coisa errada. Está tendo muita oposição, principalmente quem faz a obra. Principalmente quem se dedica em fazer a obra. Mas, apesar de todos esses empecilhos e coisas erradas, Deus ainda fala: eu estou contigo, estou com você. Eu estou com você. Aqui, só para detalhar aqui, isso aqui foi uma visão, tá? Não foi uma manifestação. Manifestação é uma coisa, visão é outra coisa. Aqui foi uma visão. A última manifestação de Jesus foi a Paulo no caminho para Damasco. Aquilo foi uma manifestação. Cristo desceu ali, estava ali, presente. Aqui foi uma visão dentro da cabeça. Manifestação fora, visão dentro da cabeça. Só para afins didáticos aqui. Eu vou acelerar um pouco aqui, para não alongar demais. O texto vai falar assim: porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal. Essa promessa aqui ela cabe apenas à obra de Paulo em Corinto. Paulo está falando: ninguém vai lançar a mão de ti em Corinto. Porque depois Paulo foi preso, apanhou. Isso aqui é uma promessa para aquele local, para aquele lugar. E o texto aqui fala algo interessante: pois tenho muito povo nesta cidade. Eu vou ter que dar esse detalhe teológico que o pastor está vendo, tenho certeza. Os calvinistas aqui eles vão olhar para esse texto e vai falar assim: olha lá, tem muito povo nessa cidade, muitos eleitos nessa cidade. Então, Paulo tinha que ficar ali porque tinha muitos eleitos ali. Mas o texto não está falando nada disso. Quem é esse povo nessa cidade? Quem é esse povo? Povo de Deus, no caso. É os dos versículos anteriores, que se converteram. Esse é o povo de Deus naquela cidade. Se você continuar lendo, vai falar assim: e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que Deus está falando para Paulo em visão é o seguinte: Paulo, pessoas se converteram nessa cidade e essas pessoas precisam de você para ensinar. Paulo ficou 1 ano e 6 meses ali ensinando, discipulando. O que Deus está falando aqui Paulo, pessoas se converteram e essas pessoas precisam de você. Precisam que você ensine eles aí nessa cidade. O povo nessa cidade é o povo que creu. Esse é o povo, aquele que crê, aquele que é salvo, que foi salvo, que no caso seria salvo também, pessoas que se converteriam posteriormente. Esse é o povo, não tem nada de eleição e predestinação aqui, só para deixar claro. E o texto vai continuar, vai falar que Paulo, sendo Galho procônsul da Caia, levantaram os judeus concordantemente contra Paulo, e levaram ao tribunal dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Paulo foi levado perante o juiz pelos judeus e o juiz não estava nem aí. O juiz falou: isso aí é problema da lei de vocês, isso aí eu não tenho nada a ver com isso. Vocês resolvam entre vocês mesmos.
O juiz não se intrometeu nas questões religiosas, vamos dizer assim. Galho não estava nem aí. Ele falou, isso aí é coisa de vocês, vocês resolvam entre vocês. Porque eu não quero ser juiz dessas coisas, ele fala no versículo 15. E expulsou-os do tribunal. E então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga. Já tinha um novo principal na sinagoga aqui, o texto, já mudou já. Crispo saiu, abriu vaga, e Sóstenes assumiu como principal da sinagoga. E o texto vai falar, e feriram diante do tribunal. E Galho, nada dessas coisas se incomodava, não estava nem aí, pode bater, eu não estou nem aí. Eu imagino o Crispo olhando, né, para Sóstenes apanhando. Ele deve ter olhado e pensado, era para ser eu ali, era para mim estar apanhando ali, ainda bem que eu me converti. Sóstenes apanhou ali na frente do tribunal, foi ferido na frente do tribunal. Provavelmente o povo, irritado pelo alvoroço, agrediram o líder deles, agrediram. Vocês estão fazendo bagunça, nós vamos pegar o líder de vocês. Pegaram o líder e espancaram ele. Só resumindo aqui, irmãos, para não alongar demais o sermão, eu quero falar um pouco sobre os versículos 24 em diante. Só um detalhe. Só alguns detalhes aqui. Depois dessas coisas que aconteceu em Corinto, Paulo ele tornou a Jerusalém. Priscila e Áquila ficaram em Éfeso. Se vocês continuarem lendo, aí vocês vão ver. E Paulo ele desceu. Paulo ele voltou a Jerusalém, confirmando os irmãos, passando pelas igrejas que ele fundou, que ele evangelizou. E ele voltou a Jerusalém. E no versículo 24, já na parte final, já vou encerrar, na parte final aqui do capítulo 18, vai dizer assim, e chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão culto e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram, Priscila e Áquila levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Já na parte final aqui, vai dizer que chegou em Éfeso um judeu chamado Apolo. Provavelmente uma abreviação de Apolônio. Apolo é melhor, né? Vamos dizer a verdade. Ainda bem que está Apolo mesmo. Provavelmente o nome dele era Apolônio. Apolo era só uma abreviação. Natural de Alexandria. Varão culto, poderoso nas Escrituras. Alguns detalhes aqui tem que ser... eu quero destacar aqui algumas qualidades desse Apolo. Esse Apolo aqui tem algumas qualidades que são indispensáveis para aquele que pretende ser ministro da palavra, para aquele que quer pregar a palavra. Ele tem algumas qualidades aqui indispensáveis. Um detalhe interessante é que vai falar que ele é natural de Alexandria. Alexandria do Egito, aqui no caso. Esse Apolo, ele era de uma cidade onde era o berço do conhecimento judaico antigo. Alexandria, no Egito, para quem não sabe, foi aonde foi traduzido o Antigo Testamento para o grego koiné. A conhecida Septuaginta foi traduzida na cidade de Alexandria, no Egito. Alexandria, uma das maiores bibliotecas da antiguidade, estava em Alexandria. Um berço do conhecimento judaico. O lugar perfeito para alguém que queria se aprofundar nas Escrituras. O texto começa falando que ele era varão culto. Algumas traduções vai estar eloquente. Pode ser as duas coisas, no caso. A palavra grega pode ser tanto um culto como eloquente. Um detalhe interessante aqui, para uma das qualidades indispensáveis para um pregador, para um ministro do Evangelho, é ser culto, ou traduzido como eloquente. Ele era uma pessoa culta, estudada. Esse Apolo aqui, provavelmente ele se converteu, quando João Batista pregava, ele se converteu, foi batizado ali, e provavelmente ele tornou a sua cidade, e se aprofundou no conhecimento, porque ele, como eu disse agora há pouco, ele estava numa cidade propícia para isso, uma cidade onde tinha uma grande gama de livros e conhecimento judaico. Então ele se converteu ali com João Batista, se batizou, batismo do arrependimento, não é o batismo de Jesus Cristo,
ele se batizou ali com João Batista e ele voltou para Alexandria e se aprofundou no conhecimento. Ele era culto, ele era uma pessoa que estudou. Eu acho bastante interessante esse texto aqui, porque Apolo, o texto vai falar que ele era culto, e mais para frente vai falar também que ele era fervoroso no espírito. Surgiu-se uma cultura, principalmente no meio pentecostal, neopentecostal, não em todas as igrejas, é lógico, mas em algumas, de que uma coisa anula a outra. De que uma pessoa que estuda muito, uma pessoa culta, automaticamente ela não vai ser fervorosa. Automaticamente ela não vai ser avivada. Há essa tradição errônea. Aquele famoso: a letra mata, o espírito vivifica. Né? É aquele versículo terrivelmente usado em alguns meios. Queria eu ser frio como Apolo. Queria eu ser eloquente, culto como ele. Um cara extremamente estudado, um cara que se aprofundou no conhecimento judaico. Alguns acreditam que ele escreveu o livro de Hebreus. Tamanho conhecimento que esse homem tinha. Não dá para provar, mas alguns acreditam que ele escreveu. Tamanho conhecimento dele do Antigo Testamento se encaixa com o padrão da carta aos Hebreus. Ele é um possível autor da carta aos Hebreus. Esse camarada aqui, ele era um camarada tão estudado que ele é comparado a Paulo e Pedro na carta aos Coríntios. Lá Paulo vai repreendendo os irmãos por conta das facções. Paulo vai falar assim, uns falam eu sou de Paulo, outros falam eu sou de Apolo, outros falam eu sou de Cefas, que é Pedro. Ou seja, ele era um camarada tão culto, tão eloquente, que ele era colocado numa régua apostólica, de tanta influência que ele tinha. Um cara extremamente culto e poderoso nas Escrituras. Hoje em dia se usa tantas técnicas, mas raramente você vai encontrar pessoas poderosas nas Escrituras. Raramente. Um breve testemunho aqui, eu conheci um irmão que ele gostava de pregar itinerantemente, e ele fazia vários cursos, e ele, às vezes, ele era amigo meu, e ele falava, nossa, irmão, eu fiz um curso de oratória, fiz um curso de linguagem corporal, não sei o quê. Ele falava para mim, eu falei para ele, beleza, mas você fez já um curso de teologia, pelo menos um básico? Aí ele falou, não, isso aí eu não fiz, não. Eu falei, irmão, Aí fica difícil, né? É muita embalagem e pouco conteúdo. O verdadeiro pregador do evangelho, ele tem que ser poderoso nas Escrituras. O resto é resto, irmão. Se você quiser fazer um curso de oratória, homilética, faz técnica de aprendizado. Eu sou horrível nessas coisas, você nem segurar o microfone direito. Mas se você quiser fazer, faça, mas aprenda a palavra. O bom pregador é aquele que é poderoso nas Escrituras. Esse é o bom pregador do evangelho. Aquele que tem capacidade de expor a Cristo através das Escrituras. Como eu disse agora há pouco, o bom pregador é aquele que se esconde atrás da cruz. Esse é o bom pregador. Na carta aos Coríntios, Paulo fala algo interessante também. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Paulo vai falar assim, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Olha só o que Paulo está falando. Paulo está falando assim, irmãos, vocês têm que aprender comigo e com Apolo, a não ir além do que está escrito. Esse é o bom pregador. Aquele que não ultrapassa o limite das Escrituras. Aquele que é poderoso nas Escrituras é aquele que não fere as Escrituras. Aquele que não extrapola as Escrituras. Aquele que fica no que está escrito. Esse é o poderoso nas Escrituras. Aquele que não vai além do que está escrito. Essa é a primeira qualidade, que eu acho interessante. Apolo, ele era culto e ele era fervoroso. Ele conseguia conciliar as duas coisas. Ele conseguia conciliar as duas coisas sem ter problema. E o texto, se você prestar atenção aqui, apesar de ser um homem culto, que sabia muita coisa, ele não sabia tudo. Ele ainda tinha uma deficiência teológica. Ele ainda não tinha um conhecimento integral. Ele ainda não entendia perfeitamente a obra de Cristo e do Espírito Santo. É só você continuar lendo aqui. Você vai ver que ele ainda tinha coisas para aprender. Ele só era batizado no batismo de João, que é o batismo do arrependimento,
Mas o batismo de Jesus Cristo é outro. É o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo que invoca o Deus triuno, que mostra a obra de Cristo e do Espírito Santo, continuando a obra de Cristo como outro paracleto, como outro consolador. Apolo, ele não tinha esse conhecimento. Ele não entendia, ele talvez não conhecia ainda as promessas de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo prometeu, eu vou enviar outro Consolador, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar outro, da mesma qualidade, é o outro Paracleto, do mesmo nível que eu, que é o Espírito Santo. Ele não tinha conhecimento de Atos 1, versículo 8, quando Jesus fala assim, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele não tinha conhecimento dessas promessas. Ele, apesar de ser um homem culto, ele ainda tinha algo a aprender. E aqui é uma qualidade interessante dele. Mesmo sem saber tudo, ele pregava. Ele não sabia tudo, ele ainda tinha as suas deficiências ainda, teológicas. Mas ele pregava. Tem gente que só quer pregar depois que tiver doutor em teologia. Aí eu vou começar a pregar. Irmão, prega o que você sabe. Você sabe muita coisa, tenho certeza. Se preocupe mais com aquilo que você sabe e não prega, do que aquilo que você ainda não sabe. Se preocupe mais. Tem que se preocupar com o que você não sabe também. Tem que estudar, tem que aprender. Mas se preocupe mais com o que você sabe e não prega. Apolo, mesmo com uma teologia ainda deficiente, incompleta, ele pregava com ousadia, com fervor de espírito, ele pregava. Ele ia para cima. Qual que é a tua desculpa? Você quer virar doutor em teologia primeiro para pregar? Se você tiver que saber de tudo para começar a pregar, você não vai pregar nunca. Eu nem estaria aqui pregando. Se eu tivesse que saber de tudo para pregar, eu não estaria aqui pregando. Tanta coisa que eu não sei. Muita coisa. E Apolo, o que eu acho interessante, uma das qualidades dele é que ele tinha um coração ensinável. Ele, apesar de ser um homem extremamente culto, ele se dispôs a aprender com um fazedor de tendas. Um fazedor de tendas chegou nele e falou, tá errado, tua teologia está incompleta, está errada. E ele falou, tá bom, eu vou aceitar, eu vou aprender. Um coração ensinável. O bom pregador é aquele que tem um coração disposto ainda a aprender. Eu vou falar que o pastor não está aqui, né? Porque se ele estivesse aqui, os irmãos iam achar que eu estou puxando o saco. Mas alguns dias para trás, o pastor chegou em mim e ele falou, você falou um negócio na EBD, na aula de EBD, que eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou para mim. Aí eu dei aquela engolida no choro, assim. Aí eu falei, nossa, é verdade, pastor? Tá bom, né? Dei aquela disfarçada para não chorar na frente dele. Eu falei, beleza. Um coração ensinável. Ensinar a pessoa que sabe muito mais que você. Está disposto a aprender com pessoas que sabem, às vezes, menos que você. Eu já conheci pessoas que menosprezavam a escola dominical. Eu lembro até hoje de uma senhora que eu convidei ela para a escola dominical, não é nessa igreja não, tá? Uma senhora que eu convidei ela para a EBD, ela falou para mim assim, ela falou, você está falando da escolinha lá, das criancinhas? Eu falei, ô louco, irmão, você menosprezou, você acabou de menosprezar a EBD, chamou a escola dominical de escolinha, a gente estuda tanto. Pessoas menosprezando, achando que já sabe de tudo. Não, isso aí eu já fiz muitos anos, eu sou crente há 30 anos, vou à escola dominical para quê? Apolo tinha um coração ensinável. Ele ouviu um fazedor de tendas e a sua esposa, mulher ainda, que naquela época ninguém ouvia mulher nenhuma. Ele ouviu eles falando para ele que ele estava incompleto, estava errado, e ele aceitou. Um coração ensinável. É isso que caracteriza um homem de Deus, um ministro. Um coração que ainda está disposto a aprender. Para encerrar aqui, irmãos, eu acho que eu extrapolei o horário. A última característica aqui de Apolo que eu quero destacar, que inclusive eu até já falei, ele era fervoroso de espírito. Essa palavra fervoroso tem a ver com coração em chamas. A palavra no original grego aqui tem a ver com algo pegando fogo. Ele era fervoroso de espírito, Apolo. Ele pregava como que eu posso dizer, o coração em chamas. Ele tinha vontade de falar de Jesus Cristo. Ele tinha um coração entregue à obra de Cristo. Ele tinha um coração impulsionado para falar de Cristo. E esse é um padrão dos nossos dias. O bom ministro é aquele que prega com o coração voltado para a obra de Cristo, para a glória de Cristo. Uma pessoa fervorosa não tem a ver apenas com uma performance externa. Não é nada disso. Uma pessoa fervorosa espiritualmente não é aquela que é mais animada durante os 20 minutos de louvor. Não é nada disso.
Uma pessoa fervorosa não é aquela que às vezes é mais animada durante os 40 minutos, 1 hora de sermão, também nada disso. Ser fervoroso de espírito tem a ver com uma vida entregue para a glória de Deus. Um coração que não apenas no culto, não tem a ver com ritualística, tem a ver com um relacionamento constante com Deus. Um coração em chamas. Alguém não tem a ver com um estado emocional passageiro. Não tem nada a ver com isso. Fervoroso de espírito não tem a ver com um momento de emoção. Nada disso. Um coração em chamas é aquele que quer buscar a Deus e a sua palavra todos os dias. É aquele que zela pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra de Deus. É aquele que busca a Deus sempre. Aquele que tem um coração contrito para ouvir a palavra de Deus. O coração em chamas é aquele que está disposto a pregar a palavra, em fazer a obra de Deus. Esse é um coração em chamas. Esse é um fervor espiritual. John Wesley ele falava assim, eu ateio chamas em mim e o povo vem me ver queimar. John Wesley falava isso. O bom sermão é aquele que a pessoa tem um coração em chamas e prega a palavra de Deus, se entrega totalmente à palavra de Deus. É um fervor. Não tem a ver com parecer crente no meio dos crentes, tem a ver com você viver para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Tenha um coração entregue, seja fervoroso de espírito, animado. Apolo era animado com as coisas de Deus. Mesmo sem saber tudo, ele era animado, ele ia para cima. Ele debatia, ele não tinha medo. Tenha um coração voltado para as coisas de Deus. Seja fervoroso, animado. Tem gente que é animado com tudo, com as coisas de Deus é um desânimo, uma tristeza. Deus, ele detesta quem inventa desculpa, irmão. Desculpa esfarrapada. Você lembra daquela parábola lá das bodas lá? O cara manda chamar o povo, aí o povo começa a dar desculpa esfarrapada. Fala assim, eu comprei uma junta de boi e eu tenho que ver. Quem que compra boi sem ver, irmão? Primeiro. Se o boi estiver magro, ninguém faz isso, é desculpa. O outro chamou, falou, eu comprei um terreno lá e tem que ver também. Hoje tudo bem, você vê pela internet as fotos. Na antiguidade isso não existe, mas desculpa. O povo dando desculpa para não ir. E Deus, ali no caso, que na parábola Deus, ele se irrita e fala, agora chama todos. Eles não querem vir, então eles não vão vir mais também. Está dando muita desculpa esfarrapada. Manda chamar todos. Sai pelas ruas, pelas vielas, chama todos. Todos estão convidados para as bodas. E por causa desse convite nós estamos aqui. Para a glória de Deus. Amém?